Fala rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta aqui no canal do Rockston e hoje é dia de Leão, né? O Leão joga no Maracanã contra o Fluminense, 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Fortaleza enfrenta o Tricolor das Laranjeiras, né? O embate de tricolores logo mais às 7 horas da noite no Maracanã. Equipes que já se enfrentaram nessa temporada 3 vezes. O Fluminense levou a melhor 2 vezes no Castelão, vencendo o Fortaleza pelo mesmo placar, 1-0. Fortaleza então deve isso ao seu torcedor. Vem de derrota para o Botafogo, 3-1. Então, e esse Fluminense está engasgado aí na garganta do torcedor do Tricolor de Aço, né? Vai enfrentar um Fluminense do Fernando Diniz, né? Um Fluminense que está aí pensando no jogo da quinta-feira, né? O jogo mais importante, estão colocando isso lá no Rio de Janeiro, né, para o Fluminense, o jogo mais importante da temporada, né, contra o Corinthians pela Copa do Brasil, onde o Fluminense não conseguiu um bom resultado jogando no Maracanã, foi empate, e vai para a Arena Corinthians decidir ali se vai fazer a final da Copa do Brasil. É uma forma do Fluminense tentar conquistar um título relevante na temporada 2022, já que já conquistou o Campeonato Carioca, mas não tem o mesmo peso de conquistar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, ou mesmo uma Libertadores, onde o time também naufragou ali na tentativa de chegar aí nessa competição, né? Não conseguiu avançar para a fase de grupos, né? Então é aí um pacto que o grupo de jogadores do Fluminense tem de chegar a uma final da Copa do Brasil e tentar conquistar esse título, né? Então vai jogar contra o Fortaleza pensando aí na quinta-feira, né? A 26ª rodada, faltam 13 jogos para as duas equipes, né? O Fluminense do Diniz, que o Diniz não deve poupar jogadores contra o time do Fortaleza, mas o time vem perdendo também ali posições no Campeonato Brasileiro. Hoje é o quinto colocado com 42 pontos. O Fortaleza é 12º com 30. Né? A reação do Fortaleza acabou quando perdeu para o Botafogo por 3-1. Né? O time vem ganhando todos os jogos, não tinha tomado gols, tomou logo 3. Né? E deu uma arrefecida agora também, o pessoal colocar o pezinho no chão, né? Não achar que o Campeonato Brasileiro é fácil, né? Depois de ganhar 5 jogos no retorno, o time tem que lembrar, ficou na lanterna boa parte do primeiro turno, né? Então não tem campeonato fácil não. O torcedor do Tricolor de Aço estava empolgado de que o time ia avançar para a Libertadores, mas não é assim. Pode até chegar lá, né? Não dá para duvidar nada do futebol, mas pezinho no chão, né? Torcedores, depois do jogo contra o Botafogo, falando que o time entrou de salto alto, de fato pode ter acontecido, né? Houve uma campanha de marketing ali, sessão de autógrafo com alguns jogadores do Fortaleza, algo absolutamente desnecessário, né, para um time que estava focado em buscar uma recuperação na tabela. Estava conseguindo, tem conseguido, se afastando ali da zona de rebaixamento. Hoje está a 5 pontos, mas não, ainda o perigo não passou. 13 jogos restam e qualquer descuido pode ser fatal. Então tem que voltar de novo a pensar jogo a jogo, tentar a escalada dessa montanha com mais cautela. Não é assim, né? Achando que porque ganhou, né? Ganhou, mas não vem marcando muitos gols, né? Não vinha sofrendo, fazia um golzinho ali, e muitos jogos o time sofre muito para segurar esse resultado. Tudo bem, está marcando 3 pontos, mas está longe do ideal, né? De ser aquele super time que classifique esse campeonato brasileiro aí como fácil, né? Eu vou ganhar todas, né? Eu sou melhor do que todo mundo. Não é assim, né? Não é. É porque as vitórias foram 5, mas foram sofridas, né? Na maior parte dessas vitórias. Claro que tem que comemorar, né? Evidentemente que o torcedor tem que extravasar, mas não pode cometer esse equívoco. O torcedor pode fazer o que ele quiser, na verdade, né? É o time que não pode, né? Os jogadores não podem deixar, né, se levar, se vislumbrar por isso, né? De achar que o campeonato está fácil. Não. Esse jogo com o Botafogo foi importante para dar esse aviso, né? É o tipo do jogo que não é para se esquecer, né? Que às vezes a gente fala uma apresentação abaixo da crítica para esquecer. Não, no caso do Fortaleza ele tem que lembrar para os próximos jogos não cometer ali os mesmos erros, né? De que aconteceu no jogo contra o Botafogo. O próprio treinador também tem que rever seus conceitos. Colocou ali 4 jogadores na linha de frente, poderia ter sido evitada, né? O Ronald não entrou ali para ajudar o Brits na direita, o Jefinho ficou livre e o Brits sofreu muito ali na marcação, não foi bem no jogo por isso, né? Porque tinha a cobertura do Ronald e o treinador resolveu sacar o Ronald do time. Não é nem um super jogador, mas estava encaixado ali na marcação, na saída de jogo, resolveu mexer achando que poderia ganhar
mole do Botafogo, construiu uma vitória fácil e acabou tomando 3. Então aí vai enfrentar um adversário agora mais duro do que o Botafogo. O próprio Vojvoda sabe, né, que o Fluminense é uma boa equipe. O Diniz é um excelente treinador, é muito perseguido no futebol brasileiro porque não conquista títulos, mas ele nesse time do Fluminense ele conseguiu extrair muita coisa aí. O Fluminense formou muito mal esse elenco, né, naufragou aí nas competições que ele gostaria de estar, né, como a Libertadores, que ele formou, gastou mal ali e não teve praticamente como pagar, né, aí o seu elenco para a Libertadores, que não foi para lá, aí teve que tentar, na fé e no talento, encontrar um caminho para conseguir ali arrecadar, né, com os resultados estão acontecendo favoráveis ao Fluminense no Brasileiro, na Copa do Brasil, o torcedor tem comparecido e tem ajudado muito mais o Fluminense a fazer essa conta bater. Mas muito se deve ao trabalho do Fernando Diniz, né, que é um excelente treinador. Né? Com esse conseguindo fazer um omelete sem ovos. Né? Fez ali uma boa equipe, uma equipe competitiva, mas que quando sai alguma peça ali importante, não tem no banco de reservas alguém ali que possa entrar e dar ali aquela sustentação daquele titular que saiu por contusão, por suspensão, ou agora, né, como o Fluminense está aí passando o perrengue com a saída do Nonato, né, que pertencia ao Internacional. O Internacional recebeu uma proposta de um time da Bulgária, né, segunda divisão da Bulgária, os caras chegaram ali com o euro, e acabaram levando ali o Nonato, né, uma peça fundamental no esquema do Diniz, que vem batendo cabeça aí para tentar encontrar um substituto. Tentou o Natan no último jogo contra o Atlético Paranaense, acabou tomando de 1-0, o Atlético Paranaense com a equipe que não era titular, e o Natan não foi bem, né? Já deu para perceber que a gente imagina que ele não vai repetir a dose, né? Com o Natan novamente, tentando jogar ali como um segundo volante na saída de jogo, que era o trabalho do Nonato, às vezes encostava no ataque, um jogador com uma boa qualidade técnica, né, que encaixou ali ao lado do André. O André fica um pouco mais na volância e o Nonato evoluía mais nas jogadas. E o Natan foi colocado ali, mas não foi bem. Né? Então, a dúvida pode ser Martinelli ou então o jogador Iago Felipe, né, que perdeu espaço com o próprio Diniz desde que ele assumiu, mas agora, né, na falta do Nonato, não está descartada essa possibilidade do Iago Felipe voltar a ser utilizado no time do Fluminense. E também não está descartada outra possibilidade, como eu falei agora há pouco, né, o Fluminense está com a cabeça no jogo de quinta-feira contra o Corinthians e tem muita gente apostando de que o Diniz não vai poupar, né? Não deve poupar jogadores contra o Fortaleza, mas ele pode fazer algumas experiências, já pensando no jogo contra o Corinthians, lá na casa do adversário. Né? Ele está pensando no jogo do Fortaleza, ao mesmo tempo pensando no jogo do Corinthians. Então, é o que eu quero dizer. Né? O Fortaleza pode vencer o Fluminense lá, o Fluminense vai ser ruim, claro, né? Mas ele está meio que se preparando ali para o jogo contra o Corinthians. Isso pode dar chance, né, para o Fortaleza conseguir lá uma vitória. Estou dizendo que vai conseguir, mas o Fluminense com esse pensamento do jogo mais importante para ele ser o da quinta-feira, de repente o Fortaleza pode chegar lá e surpreender com esses testes, com essas observações que o Diniz pode fazer durante o jogo contra o Fortaleza, né? Fazer uma espécie de treino para o jogo da quinta-feira. Não está menosprezando o Fortaleza, não vejo assim, eu vejo que ele está querendo encontrar soluções para melhorar o desempenho do seu time para uma decisão na quinta-feira em outra competição que é a Copa do Brasil. E ele não tem outro jogo a não ser esse contra o Fortaleza, né? O time que vem de moral baixo, perdeu para o Atlético Paranaense, vai, claro, querer conquistar aí uma vitória contra o Fortaleza, mas, né, o Diniz pode sim fazer esses testes. Né? Dizem que pode, né? Vamos ver se vai, se não vai, ou se vai com a força máxima. A força máxima eu não tenho dúvidas que ele vai. Agora, saber se ele vai mexer na estrutura da equipe, a ideia de jogo, que será com certeza diferente do que foi no Castelão no primeiro turno. O Fluminense jogou de forma reativa, por uma bola e acabou conseguindo essa bola, fazendo gol e vencendo o Fortaleza. Fortaleza que jogou melhor que o Fluminense, mas futebol é aquela história, não tem justiça não. É competência, é bola na rede, e o Fluminense conseguiu isso no primeiro turno, e agora cabe ao Fortaleza, né, que tem jogado algumas partidas justamente de forma reativa. O Fluminense é aquele time que vai, com certeza, tentar atacar o Fortaleza, e o Fortaleza vai, né, no seu jogo, dentro do seu jogo, conseguir encontrar espaços para criar esses contra-ataques. Né? Então,
Essa é a esperança do tricolor de aço conquistar aí um resultado positivo no Rio de Janeiro, né? E vencer a primeira disputa contra o Fluminense de 4, né? Será o quarto jogo entre as equipes nessa temporada. O Fortaleza conseguiu um empate no jogo de volta na Copa do Brasil em 2-2. O Fluminense ficou com a vaga porque venceu o Fortaleza no primeiro jogo por 1-0 no Castelão. Bom, em termos de Campeonato Brasileiro, são 10 vitórias do Fluminense contra 7 do Fortaleza. E são 7 empates, né, das equipes na disputa aí de Campeonato Brasileiro. O Diniz, né, ele se não mexer muito na equipe, né, eu não acredito assim muitas mexidas, né, alguma estratégia nova pode pintar, pensando no jogo da quinta-feira. Então o Vojvoda tem que estar preparado para essa estratégia. São dois treinadores muito bons, né, estrategistas, né, tanto o Vojvoda do Fortaleza como o próprio Fernando Diniz, né, que é muito perseguido no futebol brasileiro. Então o Fluminense de Fábio no gol, Samuel Xavier, olha o Diniz, né, tem feito Samuel Xavier jogar como nunca. Né? O torcedor do Fluminense pegava muito no pé do Samuel e agora não. Tem torcedor que pede o Samuel até na seleção, né? Um pouco demais, claro, né? Mas está jogando muito o Samuel Xavier. O Nino volta à defesa, depois de cumprir suspensão, ao lado do Manuel. E Caio Paulista, né? Que joga na lateral esquerda, não é lateral esquerdo. Fortaleza poderia tirar proveito por ali, novamente, como tirou no jogo da Copa do Brasil, no jogo de volta, né? Em cima do Caio Paulista. O Vojvoda conhece bem, né? Essas falhas do Caio Paulista, não é lateral esquerdo, mas o Diniz não confia nos laterais esquerdos que o Fluminense tem à sua disposição, então coloca ali o Caio Paulista. O meio campo com o André, aí vem a dúvida, né? Para substituir o Nonato na dor de cabeça do Diniz. Né? Eu acredito muito mais no Martinelli. O Iago não vinha sendo muito aproveitado, né? O Iago pode entrar no segundo tempo, mas eu acredito que o Martinelli deve iniciar esse jogo contra o time do Fortaleza. E o Paulo Henrique Ganso. Não acredito no Natan, o Natan deve ficar no banco de reservas. O Natan foi mal na tentativa de substituir o Nonato, então acredito que deva ficar para o segundo tempo. A linha de frente com o Matheus Martins, garoto arisco, né, que sofreu aquele pênalti duvidoso contra o próprio Fortaleza no Maracanã. O Cano, né, que está aí numa seca de gols, né, o último gol marcado foi justamente contra o Fortaleza, naquele empate em 2-2 no Maracanã. E o John Arias, colombiano, que está deitando e rolando também aí nesse ataque do Fluminense. Linha de frente muito forte aí, muito goleadora, né, e que tem muitas alternativas ali para o Diniz tentar furar esse bloqueio do Fortaleza, que tomou 3 gols nesse último jogo contra o Botafogo, mas é uma das defesas mais sólidas desse segundo turno. Né? O time não foi bem no último jogo, mas né, toda essa atenção aí para a defesa do Fortaleza, que deve estar bem mais forte hoje com o treinador Juan Pablo Vojvoda revendo seus conceitos, e o jogo é fora contra um adversário que ele conhece bem, que sabe atacar o adversário, jogando em casa principalmente. Então a gente crê que ele coloque de volta no time o Ronald. Né? O Ronald ali com o Lucas Sacha, que também não fez um bom jogo, mas também não foi o único, né, que foi mal. O próprio Zé Wellison não foi bem no jogo. Né? Muitos jogadores não foram bem nesse jogo contra o Botafogo, mas eu não sacaria ali, não desmontaria aquele trio que conseguiu deixar o Fortaleza sem tomar gols 5 jogos nesse segundo turno, né? Que é o Lucas Sacha, o Zé Wellison e o Ronald. Né? Então eu apostaria novamente nesse trio. O Fernando Miguel, né, que dispensa comentários, vem fazendo aí uma boa temporada no segundo turno, quando teve chance, voltou a ter oportunidades com o Vojvoda. Né? O Fortaleza não tem assim um desfalque pesado assim. Né? Então o Lucas Crispim segue fora, está na transição, há muito tempo que não joga, né? A última partida acho que foi contra o Internacional, que fez aquele gol de falta. É importante a jogada de bola parada dele, mas já está fora do time há um tempo, né? O time tem sabido se virar sem ele. O Sebadios, que não é titular, também segue fora. O De Pietri não viajou, acho que por opção do treinador. São hoje jogadores que não trazem aquele peso, né, de um desfalque sério para o time, né? Então o time deve ir com o Fernando Miguel, o Brits na lateral direita, Benevenuto, Tite e o Capixaba na esquerda. O Capixaba só tem ele, né? Um jogador muito questionável, na minha opinião. Né? Um jogador que o Fortaleza poderia ter algo melhor ali na lateral esquerda. No meio campo de Lucas Sacha, aí eu colocaria Zé Wellison e Ronald. A linha de frente com Galhardo, Moisés e o Robson, hein? Que coisa, né? Com certeza o Vojvoda vai insistir novamente com o Robson. Mas eu acho que estava na hora, viu? De dar um tempo no Robson.
Jogador importante para elenco é importantíssimo, mas não vem jogando bem. Às vezes está com a bola no pé e se atrapalha, não consegue dar sequência na jogada, às vezes uma jogada rápida que você tem que pensar rápido para acionar o Moisés, o próprio Galhardo, e o Capixaba que passa ali mais pela esquerda, e ele não consegue, né? Trava ali. E perdeu aquele pênalti também, né? Onde já havia perdido outro pênalti, foi bater aquele pênalti e bateu de forma bizonha, acabou perdendo. É um jogador que é importante para o elenco, né? Ele pode ser titular em algumas oportunidades, mas o momento pede que ele hoje se sente no banco de reservas, né? Não dá para ter o Robson como titular. Alguns jogadores questionáveis no jogo contra o Botafogo que foram titulares. O Robson é um, o outro é o Romarinho. O Romarinho não deve jogar essa partida contra o Fluminense. Pelo menos deve sentar no banco de reservas. Né? Imagino que o Romarinho fique como opção. Né? Mas para ser titular não dá não. Não tem condição. Né? O Romarinho, o próprio Robson também. Aí quem será que poderia entrar? Né? O Pedro Rocha estreou no time. Poderia ter ido melhor se tivesse feito aquele gol no rebote do pênalti desperdiçado pelo Robson, né? Ele poderia ter estufado a rede ali no rebote, mas aí parou no Gatito Fernandes. Poderia ser alternativa, né? Jogar sem centroavante. Será que o Romero poderia voltar? O Romero jogou contra o Fluminense lá e marcou gol contra o Fluminense. Ele e o Thiago Galhardo se entenderam bem. Tentando encontrar aqui alternativas para o Robson não seguir como titular, né? Que eu acho que não é o momento para ele. Né? Não dá. Embora eu acredite muito que o Vojvoda vá colocar o Robson. O Vojvoda tem isso, né? Ele encurta às vezes o elenco. Ele tem opções do banco de reserva, às vezes pode dar mais rodagem ao Otero, não dá. O cara foi contratado, tem que jogar, né? E às vezes também do nada surpreende a gente com um jogador que a gente jamais imaginaria que pudesse jogar, o cara entra. Mas ele sempre entra com Hércules no segundo tempo, né? Um jogador que também não descarta a possibilidade de começar a partida ali, já que o Zé Wellison foi mal no jogo, mas não foi só o Zé Wellison que foi mal, né? Faltou ali o Ronald, os três estavam entendendo bem ali, o Ronald, o Zé Wellison e o Lucas Sacha. Tem o Caio Alexandre para estrear também, mas acredito muito nessa formação, né? Que eu falei agora há pouco, né? Do Fernando Miguel, do Brice, do Benevenuto, do Tite e do Capixaba. Do Sacha, do Zé Wellison e do Ronald. Do Galhardo, do Robson e do Moisés. Como eu falei, o jogador Ronald, ele é importante ali na cobertura na direita ali, né? O Brits encaixou bem ali como defensor, mas ele precisa de uma cobertura ali a mais, né? E o Ronald sabe fazer muito esse trabalho, principalmente quando o adversário ataca muito por aquele setor. E o Botafogo fez assim com o Jefinho. Faltou o Ronald, então é importante esse trabalho do Ronald, né? Esse trio aí ser repetido novamente. Né? Já jogou contra o Fluminense, né? Lá, né? Com esse trio de volantes. E o time foi bem, não conseguiu, não perdeu para o Fluminense, conseguiu um empate em 2-2. Empate não seria um péssimo resultado para o Fortaleza, não. É claro que para subir na tabela seria importante ali voltar a vencer no campeonato. E o time tem surpreendido bem, principalmente jogando fora de casa. Então, vamos ver, tem que melhorar o desempenho em casa, mas como perdeu em casa para o Botafogo, tem que buscar uma vitória. O Fluminense pensando no jogo da quinta-feira. Então, é mais um gatilho aí para o Fortaleza pensar em conquistar aí um resultado positivo. A arbitragem de Paulo Roberto Alves, do Paraná, né, uma arbitragem paranaense para essa partida de logo mais do Maracanã. Rafael Trombeta, Jefferson Clayton Piva, também do Paraná. No VAR teremos mais um paranaense, Adriano Mikvist, né, será o árbitro que vai comandar ali a arbitragem de vídeo. Né? Torce muito para que tudo dê certo, né? É sempre uma polêmica a arbitragem de vídeo hoje no futebol brasileiro. Então a gente torce muito para que não aconteça nenhuma lambança e tudo termine bem aí, né? E o Fortaleza consiga um bom resultado aí para sua torcida e siga subindo na tabela. Se inscreve no canal, deixa a sua curtida aí, que é bem importante para o nosso trabalho aqui no YouTube fluir. Se inscreve aí, né? Dá essa moral, você não paga absolutamente nada. Assista o vídeo até o final e ative o sininho de notificações para que você possa ser notificado quando nós produzirmos algum conteúdo aqui no canal do Rockstar. Valeu, galera, tamo junto!